Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa última aula a gente começou a falar sobre os quadriláteros circunscritíveis, né, e a gente viu o teorema de Pitot, né, ou seja, que é a condição necessária e suficiente para que um quadrilátero seja circunscritível. Lembrando, o que significa isso? Significa que existe uma circunferência que tangencia todos os lados desse quadrilátero. Bom, então, lembrando, né, qual é a condição para que isso ocorra? A soma dos lados opostos desse quadrilátero tem de ser iguais. Essa é a condição conhecida como teorema de Pitot. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai resolver exercícios que envolvem exatamente esse resultado encontrado na aula passada. Então, o primeiro é o seguinte, você tem aqui esse quadrilátero ABCD, circunscrito a essa circunferência. E é sabido que AB é x mais 3, BC é 4x, CD é x mais 1 e AD é 2x. E o problema pede exatamente o perímetro desse quadrilátero ABCD, certo? Então, eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver esse problema em casa, e assim que você terminar, você retoma para ver a nossa solução. Bem, esse problema é a aplicação direta do teorema de Pitot, né? Então, pelo teorema de Pitot, o que a gente pode afirmar, né? Esse quadrilátero é circunscrito à circunferência, eu posso afirmar direto que AB mais CD é igual a AD mais BC. Então, eu tenho que x mais 3 mais x mais 1 tem de ser igual a 2x mais 4x. Então, o teorema de Pitot a gente tem isso. Bom, do lado esquerdo ficou como? Ficou 2x mais 4. Do lado direito a gente ficou com 6x. Bom, 6x menos 2x dá 4x. Então, 4x é igual a 4. E aí temos que o x é igual a 1. Então está aqui. Bem, mas a gente quer o perímetro desse quadrilátero. Então, se o x é igual a 1, isso nos dá o quê? Isso nos dá, então, que AB é igual a 4, o BC é igual a 4 também, o CD é igual a 2 e o AD é igual a 2 também. Então, dessa forma, o perímetro do quadrilátero ABCD vai ficar 4 mais 4 mais 2 mais 2. Então, dessa forma, nosso perímetro ficou igual a 12. 12 unidades de medida. Certo? Então, nesse problema, a gente aplicou o teorema de Pitot para encontrar o valor dessa incógnita x. Uma vez sabendo o valor da incógnita x, a gente encontrou a medida de cada lado e para calcular o perímetro ficou fácil. Então, dessa maneira, a gente matou nossa questão. Bem, nesse nosso segundo problema, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem aqui um triângulo ABC, né, e esse segmento DE, onde D pertence a AC e E pertence a B. Então, a gente tem esse quadrilátero aqui, BCDE, dentro do nosso triângulo ABC. E inscrito no quadrilátero BCDE, a gente tem essa circunferência aqui. Bom, é dado o seguinte, o perímetro do triângulo ABC vale 20 centímetros. A medida do segmento BC vale 8 e pede-se o perímetro do triângulo ADE. Certo? Então, da mesma forma que a gente fez antes, eu sugiro que você pause o vídeo agora, resolva esse problema em casa e assim que você terminar, retoma o vídeo para ver a nossa solução. Bem, em primeiro lugar, né, se o perímetro do triângulo ABC é 20 e a medida do lado BC vale 8, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar, então, que o lado AB mais o lado AC vale 12 centímetros. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode afirmar.
certo? Bem, esse quadrilátero BCDE, ele é um quadrilátero circunscritível, né? Você tem uma circunferência inscrita nele. Então, pelo teorema de Pitot, o que a gente pode afirmar é DE mais BC é igual a quem? É igual a BE mais CD. Então, a gente pode afirmar isso. Tá, mas repara que esse lado BE, ele é o lado AB, a medida do lado AB, menos a medida do lado AE. Da mesma forma, a medida do lado CD é o quê? É a medida do lado AC menos a medida do lado AD. Então, disso, a gente tem, então, o seguinte. DE mais BC é igual a AB menos AE mais AC menos AD. Passa esses dois caras para o outro lado, passa esse BC para cá. Eu tenho que AE mais DE mais AD é igual a quem? AB mais AC menos quem? BC. Do lado esquerdo, eu tenho exatamente quem? O perímetro desejado, que é o perímetro do triângulo ADE. Então, desse lado esquerdo, eu já tenho direto o perímetro do triângulo ADE. E do lado direito, AB mais AC, a gente já viu que vale quanto? Isso aqui vale 12. E o lado BC foi dado no problema. O lado BC vale 8. Logo, 12 menos 8 é igual a 4 centímetros. Certo? Então, mais uma vez, usando o teorema de Pitot, a gente conseguiu aí a medida do perímetro desse triângulo ADE. Então, dessa forma, a gente matou aí a nossa questão. Bem, nesse nosso último problema, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem aqui um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, e uma circunferência inscrita nesse triângulo retângulo. Bom, a gente sabe que o semiperímetro desse triângulo vale 15 e a hipotenusa desse triângulo vale 13 centímetros. Bom, sabendo que R é o raio do círculo inscrito, ou seja, é o raio dessa circunferência, né, no triângulo ABC, ele pede a medida desse raio. Bom, então mais uma vez eu sugiro que você pause o vídeo agora, tente resolver o problema em casa e assim que você terminar, retome para ver a nossa solução. Bom, se você assistiu a nossa aula anterior, você vai recordar que um dos resultados que a gente precisava para chegar no teorema de Pitot, para provar a ida do teorema de Pitot, era o seguinte: dado um ponto fora de uma circunferência, os dois segmentos tangentes traçados a partir desse ponto eram congruentes. Ou seja, então eu tenho que AM é congruente a AP, o BM é congruente a BN e o CP é congruente a CN. Então, esse foi um resultado que a gente usou na nossa última aula para chegar no teorema de Pitot. Bem, uma coisa importante, né, quando você tem uma tangente à circunferência, uma coisa que geralmente ajuda, é ligar o centro da circunferência ao ponto de tangência. Então, se eu traçar aqui esses segmentos, eu tenho aqui 3 raios, todos o quê? Perpendiculares aos lados desse triângulo. É isso que a gente tem. Bom, então repare que, olha para cá,
esse quadrilátero aqui, AMOP, ele é um quadrado. Por que razão? Por uma razão muito simples, né? Porque eu tenho aqui 90, 90 e esse ângulo aqui também é 90. Como a soma dos ângulos internos do quadrilátero é 360, automaticamente o que nós temos? Nós temos que esse ângulo aqui também vai ser quanto? Também vai ser 90. Então eu tenho um retângulo, só que nesse retângulo a base é igual a quem? A base é igual à altura. Então se a base é igual à altura, então na verdade esse retângulo ele é o quê? Ele é um quadrado. Ou seja, então se aqui é R, se aqui é R, então aqui também vai ser R, aqui também vai ser R. Perfeito? Tá. Bom, então pensa comigo. Eu tenho, se o semiperímetro é 15, o meu perímetro ele é 30. Né? Então eu tenho que esse lado todo ele vale quanto? Ele vale 13. Então repare comigo que, chamando esse lado todo aqui de Czinho, esse camarada aqui vai ser o quê? C menos R. Chamando esse lado todo aqui de Bzinho, esse lado aqui ele vai ser o quê? B menos R. Logo, aqui é C menos R, aqui é B menos R também. E a soma desses dois lados tem que dar quanto? Tem que dar 13, que é exatamente quem? É exatamente a hipotenusa. Então, ó, C menos R mais B menos R igual a 13. Sendo assim, eu tenho então que 2R ele é igual a B mais C menos 13. Mas, se o semiperímetro é 15, então o perímetro é 30, ou seja, então 13 mais B mais C é igual a 30. E isso implica o quê? Que B mais C ele é igual a 17. Então, já sei quem é B mais C. Então, pega esse valor aqui de B mais C e substitui aqui, né? Então, eu vou ter que 2R é igual a 17 menos 13. Logo, 2R é igual a 4. E, portanto, R ele é igual a 2. Certo? Então, dessa maneira, a gente matou a nossa questão e assim a gente encerra a nossa aula de hoje.